Boa tarde, galera do nono ano. Vamos lá, vamos iniciar nosso ano letivo, né, de verdade. A gente teve todo aquele ano de acolhida com vocês, então a primeira semana, enquanto na segunda semana foi apenas avaliação diagnóstica e correção, tá certo? E a partir de hoje mesmo a gente vai começar as nossas aulas do nosso ano letivo, né, preparar vocês para os PAES, né, e para as demais provas externas, que estarão por vir para vocês nesse ano. Como eu falei naquele vídeo da correção, eu espero que vocês não estejam preparados, certo, para estes novos desafios, estejam motivados para isso, tá bom? Para que vocês terão chance, e vocês terão a chance de serem melhores do que a turma do ano passado, né? Que é a turma que, como eu já falei para vocês, vocês são certas rivalidades entre vocês, né? Mas tendo isso de lado, só espero que vocês se esforcem bastante, se motivem bastante para esse ano e que a gente tenha colher bons frutos no final do ano. Porque quem é que aqui não quer ser considerado e ser visto como bons alunos no futuro? Certo? Então vamos lá. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 12, certo? Que tem o assunto sobre conjunto dos números racionais. Certo? Isso daqui é uma continuação do que a gente começou lá no ano passado, quando vocês estavam no oitavo ano, onde a gente viu números inteiros, números inteiros e números naturais, certo? A gente viu esses dois conjuntos, certo? A gente vai ver agora o conjunto dos números racionais, tá certo? Então vamos lá. Mas para que a gente possa iniciar, a gente precisa desses dois conjuntos aqui também. O conjunto dos números naturais são representados por essa letra N aqui, os inteiros pela letra Z e os racionais pela letra Q, esse Qzinho com esse tracinho aqui dentro, tá certo? Conjuntos naturais, vamos lá, bem rápido. Conjunto dos números naturais são aqueles números a partir do zero, infinitamente. Infinitamente. Conjunto dos números inteiros são aqueles números que têm os números negativos, como a gente conhece. Números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Certo? Só são esses números, Bruno? Não. O quanto que tiver de números para esse lado, vai ter para esse lado também. Tá certo? O quanto que tiver de números para esse lado, vai ter para esse lado também. Tá certo? E nós temos os números racionais. Certo? Os números racionais, ele envolve tanto os números naturais e os inteiros da mesma forma. E também os números, que são os que a gente vai começar a estudar hoje, que são os números com vírgula, os números decimais. Vamos supor 6,5. Quando vocês tiram uma nota de matemática, por exemplo, que eu coloco lá 6,5, 5,5, 8,5, certo? Esses aqui são números racionais, porque eles são números decimais, são números com vírgula. Tá certo? Outra coisa, números racionais também podem vir da seguinte forma, dízimas periódicas, como por exemplo, 6.4, e infinitamente aqui só vai ter 4. Aqui só vai ter 4. Ou 6,49, 49, infinitamente. Vai sempre ser esse formato aqui. Certo? Pode vir de 3 números, pode vir de 3 números. Pode colocar aqui 6, 1, 2, 3, aí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem de diversas formas, tá certo? E também as frações, certo? As nossas tão queridas frações, elas também são números racionais. Por que elas são números racionais? Vamos supor, vocês têm aqui, 4 dividido para 2. Sendo 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 é 2, certo? O 2, ele é um número natural, tá certo? O 2 é um número natural. Consequentemente, ele também vai ser um número racional, certo? Então, o conjunto dos nossos números racionais, eles vão ter, vamos colocar aqui, uma fração aqui é menos 5,3, certo? Continuando, os números racionais eles são mais chatinhos, por quê? Porque, como eles apresentam frações, nós temos que saber onde nós iremos posicionar essas frações próximas aos outros números que estão aqui. Porque, vamos lá, entre 1 e entre 2 há vários números, certo? Vamos supor,
Entre o 1 e o 2 nós temos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Eles são maiores que o 1 e mas são menores que o 2, certo? Nós temos 1.12, 1.13, 1.14, certo? Que também são números maiores, são números maiores que 1, no caso aqui, certo? São números maiores que 1.1, certo? São números maiores porém são números menores que 1.2, tá certo? Esses números aqui, ó, já vão ficar entre esses aqui, tá certo? Por isso que a gente fala que os números, eles são infinitos, certo? Porque eu posso ter tanto esses números aqui infinitos. Se esses aqui já são infinitos, imagina os números que possuem vírgula, certo? Que eles podem ser, tanto eles podem ser infinitos dessa forma, quanto infinitos, por exemplo, aqui, ó. A divisão, por exemplo, quando eu dividir, né? E ele ser infinito dessa forma aqui, ó. Ele vai ser 1 para sempre aqui, tá certo? Por isso que vocês podem achar meio chato, né, com relação aos números racionais, né, quando envolve vírgula, né? Mas é só vocês terem essa noção que há números entre todos esses que a gente já conhece, certo? Sempre vão haver números maiores que 1 e números menores que 2, certo? Não vai ser só o 2 que vai ser maior que 1 e o 1 vai ser menor que 2, não. Tem números menores entre eles também, tá certo? Então, é dessa forma aqui, vamos lá. Vamos fazer só um exemplo aqui para vocês, certo? 5 dividido para 3, se eu não estou enganado, 5 para 3, se eu não estou enganado, é 1,66, certo? Como nós temos esse menos aqui, então vai ser menos 1,66, certo? Porém, eu posso representar por menos 5,3, tá certo? Esse número aqui, ó, ele vai estar entre menos 2 e menos 1, tá certo? Como ele vai estar entre menos 2 e menos 1, então o próximo número aqui, ó, dele aqui, né? O próximo que eu falo por quê? Porque nos números negativos, certo? O número maior vai sempre estar próximo ao zero, certo? Nesse caso aqui, o menos 1 é maior que o menos 2. Por quê? Porque o menos 1 está mais próximo do zero do que o menos 2, tá certo? Nesse caso aqui, ó, o menos 2 é maior que o menos 3, porque o menos 2 está mais próximo do zero do que o menos 3. Diferente do lado dos positivos, certo? Porque quanto mais distante do zero for um número, maior ele é. O 2 ele é maior que o 1, por quê? Porque está mais distante do zero. Tá certo? Então, se eu colocar aqui o menos 5,3 aqui, começa nesse conjunto, certo? Sabendo que números para trás, eu tenho que colocar logo o menos 1. Certo? Porque ele vai ser maior, aliás, ele vai estar depois do menos 1, só que ele é menor que menos 1, certo? E maior que menos 2, tá certo? Então, o menos 1 aqui, certo? O 0, aí eu posso colocar aqui um 0,3, aí um 0,5, 1.1, 2, entendeu? E assim sucessivamente. Esses são os números ditos racionais, tá certo? Então, se vocês observarem isso aqui, vocês vão conseguir resolver as questões da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, vocês só vão ter apenas duas questões para vocês resolverem. A questão 1 e a questão 2, que estão na página 12, tá certo? Como a gente já faz, né? Vocês vão lá, vocês copiam as questões, tentam responder, tá certo? Que com essa explicação que vocês vão conseguir resolver facilmente, tá certo? Quando vocês terminarem de resolver, ou se vocês realmente não conseguirem resolver, vocês podem falar comigo, certo? Mas com essa explicação na nossa aula aqui de hoje, vocês vão conseguir resolver essas duas questões facilmente, tá certo? Então é isso, certo? Estarei esperando as dúvidas de vocês. Mandem, eu vou criar um formulário no Google para que vocês coloquem as respostas de vocês lá quando vocês terminarem, tá certo? Aí eu envio tudo no grupo, tá bom? O formulário e também o link aqui do vídeo, tá certo? Um beijão pra vocês e até a nossa próxima aula.